Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos. Boa noite. Eu espero que estejam todos muito bem. Nós ficamos encarregados de falar esta noite sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das aflições. Antes de fazer uma leitura do item 6, 7 e 10, eu refleti sobre como que Kardec deve ter feito, que tipo de pergunta ele deve ter elaborado antes de pôr nestas folhas que nós iremos ler agora as suas reflexões, o seu avanço no conhecimento que trouxe a ele esta revelação para nos ajudar a nos conhecermos melhor. Bom, no item 6, então, nós vamos ver o seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os seus meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente não hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são tão favorecidos de todos os modos? Interessante pergunta, né? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade da vida só reconheceram sofrimentos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem e nem o mal? Interessante pergunta, né? Como que o Espiritismo nos presenteia com uma pergunta e uma resposta a nos dar um direcionamento? E ele completa: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal.
Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem uma razão de ser. E aquela que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. No item 7, nós vamos encontrar o seguinte: os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez um mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. As anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os homens bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considera tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Por fim, agora nesse curto parágrafo do item 10, nós estabeleceremos que os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula que lhes interdita a entrada nos mundos ditosos são como os passageiros de um navio onde há pestecosos aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações dessa vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. A leitura do texto ela fala por si só, como se qualquer comentário que eu tecesse aqui fosse apenas falar a mesma mensagem em outras palavras.
Para finalizar, eu desejo que todos tenham uma ótima noite, que como espíritas sejamos curiosos e façamos como Kardec fez. O que é preciso que eu faça para me tornar cada vez melhor? E como dizia um antigo filósofo, conhece-te a ti mesmo. Uma boa noite a todos.